presidente Nicolas Sarkozy é um dos chefes de Estado mais engajados na luta contra os paraísos fiscais. A França está cercada por estes refúgios. Suíça, Luxemburgo, Bélgica, Mônaco, Andorra, vizinhos incômodos que atraem cada vez mais cidadãos e empresas que querem fugir dos altos impostos cobrados aqui. E nesta época de aumento dos gastos públicos com pacotes anticrise multibilionários, o dinheiro que o governo deixa de arrecadar está fazendo muita falta. De sua sede aqui em Paris, a OCDE monitora paraísos fiscais há 13 anos. Durante todo esse tempo, a instituição econômica sustentada pelos países ricos e alguns emergentes como a China vinha alertando para os perigos do sigilo bancário. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e os que se seguiram em Madrid, Londres, Bali e outras partes do mundo acordaram as autoridades para a urgência de investigar o financiamento dessas operações. Desde então, a pressão vem aumentando. Mas foi preciso uma crise financeira de proporções planetárias para que a comunidade internacional desse ouvidos à organização. A pedido do G20, ela classificou 84 desses abrigos de contas secretas de acordo com a predisposição de cada um deles em colaborar com mais transparência. Na lista branca entraram os melhores alunos, aqueles que assinaram tratados com pelo menos 12 países membros do grupo, se comprometendo a trocar informações. Nesta categoria está, por exemplo, a ilha de Jersey. Já os estados que se mostraram dispostos a cooperar, mas que ainda não firmaram os acordos bilaterais exigidos, foram parar na listagem cinza, caso dos suíços, dos belgas e de vários outros estados europeus. Entre os piores da classe, Uruguai, Costa Rica, Filipinas e Malásia, que inicialmente se recusaram a transmitir qualquer dado de seus correntistas. Pressionados e humilhados, eles acabaram prometendo se enquadrar. Com isso, a lista negra ficou vazia. Uma boa notícia anunciada com entusiasmo pelo secretário-geral da OCDE, Angel Gurria. J'espère, madame, et avec la décision des pays de dire on ne peut pas plus tolérer la situation de manque de transparence, etc., que eux-mêmes aussi vão bouger. Mas Gurria reconheceu que o grande desafio agora é botar em prática as novas regras. Ele explicou que cabe a cada estado mudar suas leis para facilitar a quebra do até então sagrado sigilo bancário. As medidas podem ir desde pequenas alterações na legislação até grandes reformas que poderão ser votadas em referendo popular. How the tax havens contributed to this crisis you're seeing today? Well, you know, you just have to look at the fact that one main feature of the crisis is that governments need revenue. When you look at some of the estimates that have been put out in terms of the government deficits, every dollar is needed at the moment, and you cannot have tax havens draining revenues away. Second thing is that when you look at some of the activities of hedge funds or private equity funds, you find many of these are in tax havens. 70% of hedge funds in the Cayman Islands. So clearly, I'm not saying that tax havens were a cause of the problem, but they have to be part of the solution. How is the pressure can be done there? We don't like to talk about pressure, it's encouragement. And the greatest encouragement is to make sure that you have a clean reputation if you're a financial centre. But, when you look at the sanctions, and I prefer you talking about defensive measures because these are measures that countries take to defend their tax bases. There's nothing new here. And what can be done to the companies that are investing, putting their money in those jurisdictions? That's where some of the defensive measures kick in because effectively what they do is they make it more expensive to operate in non-cooperative jurisdictions. Desde a campanha pela Casa Branca, Barack Obama vem prometendo lutar contra os paraísos fiscais e pela transparência no sistema financeiro internacional. Na reunião do G20, Obama enfrentou e habilmente contornou a resistência da China, que quer proteger seus paraísos, Macau e Hong Kong. Mas a maior resistência Obama encontra dentro de casa. As multinacionais estão acionando seus lobistas contra a proposta de Obama de acabar com as leis que permitem às empresas americanas escapar à tributação sobre os lucros no exterior, que são depositados em paraísos fiscais.
Até os políticos do partido do governo resistem a essa proposta de Obama. O Sem Fronteiras conversou em Nova York com o economista brasileiro Ítalo Lombardi, da empresa de consultoria RGE Monitor. O que os grandes bancos, as grandes multinacionais alegam aqui nos Estados Unidos é que não é a hora de fazer essa mudança porque os lucros vão cair e é uma hora em que elas têm que se reerguer dessa recessão. E como é que se vê essa questão? É verdade, de fato é um momento difícil, mas a tendência é que esses países envolvidos, à medida que eles aumentem a pressão para que esse tipo de operação seja evitada por essas grandes empresas, eles também devem dar algum tipo de incentivo, ou devem colaborar no sentido de até haver uma certa guerra fiscal entre esses países, né? Ou seja, a Inglaterra deve aumentar a pressão contra os bancos ingleses para não voarem capital para Jersey ou para outras ilhas, e Nova York com Cayman, mas aí vai haver o quê? Uma certa disputa para ver em qual país esse dinheiro vai estacionar, né? Então essa é uma questão também que deve estimular um pouco uma redução talvez do nível de taxação nesses países desenvolvidos. Como é que fica o caso do Brasil? No caso do Brasil, houve um grande montante de valores aí que foi levado para fora do país, como toda a América Latina. Na década de 80 e 90 você tinha uma forte desconfiança com relação aos governos, enfim, você podia ser confiscado, você tinha desvalorização cambial, enfim, era uma série e uma falta de confiança com o governo em si. Então, muitos indivíduos, não só e empresas, obviamente, mandaram dinheiro para fora do país e hoje se encontram numa situação em que é difícil você trazer o dinheiro de volta. Então houve algumas iniciativas para talvez dar qualquer tipo de anistia para que esse dinheiro voltasse, mas tem toda a questão política, enfim, apesar de você incentivar esses valores a repatriarem, tem sempre o risco dessas pessoas terem medo de entrar numa lista em que possivelmente vão passar por pente fino pela Polícia Federal no futuro, enfim, é uma questão bem complicada. Qual o maior entrave que você vê a solução desse problema? A natureza dessa questão dos paraísos fiscais está muito relacionado também com lavagem de dinheiro, com operações ilegais, com evasão fiscal. Então são coisas muito obscuras e difícil de você rastrear. Então, como você vai correr atrás de fato e ter certeza de que você identificou todos os valores, enfim, é muito complicado. Porque se a solução é pedir colaboração, você vai pedir colaboração a quem está escondendo dinheiro ilegal? Pois é, exatamente. Caiu a ficha para os países ricos. A era dos paraísos fiscais tem que acabar. O que era basicamente um problema para os países pobres, agora virou prioridade na solução da crise mundial. Por enquanto, pouco há de concreto. E esperar boa vontade para abrir informações exatamente de quem vive do sigilo, ou é ingenuidade, ou falta de vontade de atacar para vencer.